Olá, irmãos e irmãs do YouTube e também, do TikTok. O TikTok está abrindo portas para a gente e nós estamos caminhando. Porque esta obra, esta palavra de Deus que está aqui na Bíblia, onde o Senhor falou para levar para os 4 cantos da terra, ela tem que se abrir, as portas vão se abrindo e elas vão esparramando para muitas e muitas pessoas. O que não pode, ou o que não serve, ou o que a pessoa não quer para esse, mas serve, pode, e o outro quer. Serve para aquele. Às vezes a pessoa está passando por uma situação a qual você traz uma mensagem, muda a vida dela. Muda totalmente a vida dela. Então por isso que é bom a gente ter, gravar esses vídeos e transferir a palavra do Senhor. Eu sou o pastor Silvio, fui consagrado a pastor pelo Ministério Madureira e o Senhor mandou entregar, depois de 10 anos, entregar o trabalho da igreja para poder vir fazer aqui este trabalho, que é de cima dessa pedra. Estou no alto de uma montanha. Pelos vídeos que eu coloco, pelas mensagens de vídeo, vocês podem ver o lugar de onde estou. Essa semana, anteontem, foi domingo. Domingo, ontem. Eu acho que foi sábado. Eu gravei lá do alto da montanha, mais alto ainda do que onde eu estou. Aqui já no lugar que eu estou é mais alto que a cidade. E aonde eu gravei um vídeo, que eu coloquei porque eu postei no Shorts, se vocês for procurar lá no Shorts, lá do alto da montanha, pega todo esse vale inteiro. Você só vê terra de plantação, montanha, um mar de terra. Muito bonito. Irmãos, vamos. Olha, eu peço para vocês, agradeço pelo Luiz Carlos da Silva, porque ele, agradeço primeiro a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que ele estava com o coração inchado, já desinchou, e que tem veias, que ele teve 4 infartos e 4 pontos safena, e essas veias estavam assim, comprimidas, não estava passando quase nada de sangue, só uma artéria aqui que está mantendo o cérebro dele oxigenado. E mais, o médico falou, ó, pela medicina o senhor está morto, mas pelo milagre o senhor está vivo, e minha irmã está lá, vendo ele hoje, e continua vivo. O senhor quer que fique vivo, nós temos um Deus. Irmãos, também quero pedir também, irmãos, oração para o Benedito, para a Sônia, para o Bruno, para o Rodrigo, para a Adriana, para um pastor que é amigo meu, mas eu não posso falar o nome porque ele não deu autorização, e nem posso porque ele tem um ministério para cuidar. A esposa dele também, trago nas minhas mãos para entregar na mão do Senhor, e a filha dele também, trago nas minhas mãos para entregar nas mãos do Senhor Jesus, a qual eu vou entregar depois que terminar esse vídeo. Eu trago mensagens que nem escritas, e trago mensagens também, assim, que a pessoa põe a mão na minha mão, ela pensa numa mensagem, pedindo para Deus, eu trago na minha mão e entrego para o Senhor. Eu não sei o que pediu, e a pessoa também não falou para ninguém. E quanto menos espera, está acontecendo. Também peço para o Luiz Carlos da Silva, que está se recuperando. A minha irmã, está lá com ele. E também para a minha esposa, a Irani, que ela está com o joelho inchado. Então, para todos que estão ouvindo, independente da tua religião, independente, eu não estou pregando aqui religião, estou pregando aqui a palavra de Deus. Se você é católico, ora na tua religião católica. Se você é evangélico, ora na tua oração evangélica. Se você é espírita, ora na tua religião espírita. Se você é umbandista, ora na tua religião umbandista, porque cada um recebeu um dom para fazer o bem, e tem os que usam para fazer o mal. Aí vai se ver com o Senhor, e no dia do julgamento ele vai acertar a conta. Então, eu peço também para a minha esposa, para a Ana Santos, que está com problema na coluna, Ana Santos, e os médicos não sabem o que é, então precisa de ajuda espiritual da parte do Senhor. E vamos fazer uma oração e vamos começar a nossa leitura bíblica, e depois nós vamos comentar sobre elas. Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, viemos a Ti. Senhor, eu peço a Ti perdão e misericórdia pelos meus erros, meus pecados, minhas falhas. Senhor, enquanto estamos aqui neste mundo, Senhor, estamos falhos a muitas coisas.
Aqui estão, meu Senhor, todos os pedidos a qual nós falamos aqui, Senhor. A qual nós citamos porque eles pediram para ser falados. Peço a Ti, meu Senhor, abençoa a todos que estão ouvindo e peço a Ti, Senhor, abençoa a todos que estão orando, Senhor. Ou que vão orar, Senhor, depois que terminar este vídeo. Que vão orar assim como eu vou fazer. Para essas pessoas que estão necessitadas, Senhor, de cura, de libertação, de saúde. Tem um aqui que está necessitado de libertação espiritual, irmãos. Espiritual, para vocês que estão me ouvindo. Olhe nessa situação espiritual dele. Eu peço também, já tentou se matar várias vezes, então eu peço que vocês orem por uma pessoa que está escrita aqui. Não posso falar o nome para não constranger a pessoa. Deus abençoe a todos. Vamos fazer a leitura e vamos, né, comentar sobre essa passagem. A Bíblia está aqui. Para aquele que quiser duvidar ou quiser, você esteja à vontade. Aqui está o óculos. Se você não precisa de óculos, você agradece a Deus. Porque o que eu vou ler está escrito lá. O que eu falo, o que eu leio, não é o que eu escrevi. É o que está escrito aqui. Então, nós vamos ler o que está escrito aqui. Nós vamos falar um assunto. Infelizmente, muito está acontecendo hoje. Vamos ler em Mateus, capítulo 26 e versículo do 14 ao 16. Mateus, capítulo 26 e versículo do 14 ao 16. Vamos ver o que está escrito aqui? Então, o título diz, o pacto da traição. Então, um dos chamados Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, Judas propôs, que me quereis dar e eu o entregarei. E pegaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Judas foi o que entregou Jesus. Então ele foi lá nos sumos sacerdotes, os que se achavam lá em cima, como muitos poderosos acham que eles não devem cair, porque eles estão, ganhando dinheiro. Então ele perguntou, o que vocês vão me dar para mim, para eu entregar em Jesus para vocês? Aí deram 30 moedas de prata. Mas agora vamos ler agora em João, capítulo 12, e versículo do 4 ao 6. João 12, versículo do 4 ao 6. Mas Judas Iscariote, de novo ele, Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, um dos 12, que estava para traí-lo, porque não se vendeu, que estava para traí-lo. Desculpa, eu que errei aqui na leitura. Disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Veja bem, ele falou, mas Judas Iscariote, que estava para trair, disse, por que não vendeu este perfume para os pobres, né? Que vale muitos denários. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, ou não porque tivesse dó dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava, o que se colocava na bolsa ele tirava. Ele era ladrão. Mas deixa eu ler só um trechinho antes. Então Marta, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. Toda a casa ficou perfumada com bálsamo. Era desse perfume que Judas estava
falando. Marta veio e ungiu os pés de Jesus com o bálsamo. E vamos agora falar sobre isso. O que acontece nos dias de nós? Bom, nós lemos ali que Judas Iscariote foi até os sumos sacerdotes para ver o que eles iam dar para ele. O que eles iam dar para ele poder entregar Jesus. Para ele poder dar um jeito de entregar Jesus. Então falaram, nós vamos dar 30 moedas de prata. 30 moedas de prata? 30 moedas de prata. Tá bom, ele pegou as 30 moedas de prata e foi procurar um jeito de entregar Jesus. Lá em João, onde nós lemos, João já tinha visto e percebido que Judas estava roubando a bolsa. Lá em João, onde nós lemos, Marta veio e ungiu os pés de Jesus com bálsamo, um perfume muito precioso, muito valoroso. E ele falou, ele achou que aquilo estava jogando fora. Marta estava fazendo uma adoração para Jesus. Estava ungindo os pés dele com perfume. Estava adorando a Jesus. E Judas falou, não, isso aí é um desperdício. Poderia pegar esse perfume e vender por 300 denários. É muito precioso um perfume desse. E dá para os pobres. Veja bem, dá para os pobres. E João disse que ele não falou isso porque ele tem dó dos pobres. Porque ele é ladrão. Então, Judas tirava o que se colocava na bolsa. O que entrava na bolsa, ele andava com a bolsa dos 12, né? É ele que andava com a bolsa. Jesus ia caminhando e muitas pessoas davam uma oferta, davam uma ajuda e colocava na bolsa. E ele estava aos poucos tirando, mas João já tinha percebido isso. Tanto é que é no livro de João que está sendo escrito ali. João que escreveu o livro ali. Então, Judas era ladrão. Vinha roubando a bolsa e depois vem reclamar de um perfume que é muito caro, que em vez de ungir o pé de Jesus, que vendesse por 300 denários, pegasse esse dinheiro e desse para os pobres. Para um ladrão que está roubando a bolsa, falar para dar para os pobres o valor de 300 denários. Eu vou falar aqui, daqui a pouco, o valor de 30 moedas de prata. Então, ele fez um pacto para traição. 30 moedas de prata para poder tirar a vida de Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Para você, irmão, irmã, os que estão nos assistindo, independente de qual seja a tua religião. Quanto custa a vida de uma pessoa? Quanto custa? Quanto custa o valor da vida de uma pessoa? Se alguém souber me responder, me responda. Porque uma vida não tem preço. Uma vida não se compra e não se vende. A vida nossa é do Senhor, não é nossa. Nem nós mesmos não temos o direito de tirar a própria vida. Porque não é nossa, é dele. É ele. Eu vou trazer aqui um dia sobre essa parte aí, de tirar a própria vida. A pessoa querer se matar. Eu vou trazer um dia aqui. A hora que o senhor tocar em mim, que eu me sentir melhor, eu vou trazer. Experiência que eu já assisti e passei. Então, vivi num carro, se eu parar aqui, depois eu dou um tempinho, espero o carro passar, porque às vezes quer conversar com a gente, né? Aqui eu estou num lugar livre, estou num lugar público, né? É uma estrada antiga, e estou no alto de uma montanha em cima de uma pedra. O meu notebook está aqui, que é para fornecer luz para clarear o meu rosto. Então, quanto custa? Nos dias de hoje, custa um celular. Por causa de um celular, a pessoa mata o outro. A pessoa tira a vida de outro por causa de um celular. Um filho matou a mãe porque a mãe tirou o celular das mãos dele. E ele gostava de um jogo, ficou tão irritado que matou a mãe. As pessoas morrem na rua
por causa de ladrões que vêm roubar o celular e mata, tira a vida de uma pessoa por causa de um celular. É o valor de um celular a vida de uma pessoa? Então, eu perguntei, vim vindo um carro ali, eu vou dar uma paradinha, e né, se eles parar, eu dou uma parada, mas se não, tudo bem. Eu procurei na internet, quanto que custaria 30 moedas de prata para os nossos dias de hoje. Ô, companheiro, bom passeio para vocês. Vai subir até lá em cima? É muito bonito lá, viu? Você vai subir até lá em cima? Um momentinho, daqui a pouco eu volto. Bom, voltamos. Né, o pessoal que está passeando vai subir lá em cima da serra, né? Depois eles retornam. Então, quanto custa a vida de uma pessoa, um celular? Então, vamos dar uma olhada. Quanto custaria 30 moedas de prata? Uma moeda de prata, naquela época, era uma moeda de um serviço de uma pessoa. Uma moeda de prata era o pagamento de um serviço inteiro de uma pessoa. Então, 30 moedas de prata, então seria 30 dias de serviço, seriam um mês. Seria o valor de um mês. Nos dias de hoje, contando pela internet, que eu tive que puxar pela internet, equivalendo pelo tamanho da moeda ou o peso, 30 moedas de prata, comparando, né, lógico, a internet vai comparar tamanho e peso, equivalia hoje a R$ 1.270. 30 moedas de prata, nos dias de hoje, R$ 1.270. Qual é o preço de um celular desse mais simplesinho? Não é esse o valor? Não é o valor de R$ 1.770? R$ 1.270, deixa eu ver. Eu já estou confundindo, estou que nem R$ 1.270. Então é esse o valor de uma vida? Foi esse o valor da vida de Jesus para Judas? Por que Judas pegou um valor tão pouco? Por que Judas pegou um valor tão pequeno, tão mesquinho, para poder matar uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa? É porque ele ficou irritado, porque descobriram que ele vinha roubando a bolsa. Então tiraram a bolsa dele. Tiraram a bolsa dele e deram para outro discípulo. E ele ficou irritado com isso. E para poder se vingar disso, ele pegou o que deram. O preço de um mês de salário. De uma pessoa comum, um mês de salário foi o preço da vida de Jesus, para poder tirar a vida de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo momentos em que a vida está já praticamente perdeu o valor. As pessoas não têm noção mais do que é viver. Muitos fazem besteira, acabam, né, tirando a própria vida. Muitos acham que ele é melhor do que o outro, vai lá e destrói a vida de outro. E outros, sem tirar a vivência, mas acaba com o viver da pessoa. A pessoa fica tão transtornada, tão, magoado, que acaba com o viver dela. Ela continua viva, 80, 90 anos, até o dia que a partir deste mundo, mas totalmente destruída por causa de uma pessoa, que acabou, que magoou, que judiou, e a pessoa, depois, numa situação dessa, entra em depressão, e depois aí é difícil de tirar, difícil sair. Irmãos, olha, as pessoas hoje estão perdendo a vida por poucas coisas. E outros estão matando por poucas coisas. Coisa que não era para ser feito. Porque na Bíblia está escrito um dos pecados, né, e um dos mandamentos é não matar e não roubará. Nem dirá falsos testemunhos e outros tantos. Então, não matar e não roubar é um dos mandamentos que era para ser seguido. Não matar e não roubar. Só que estão roubando e matando. Judas, que era ladrão, ele achou que aquela adoração que aquela mulher estava fazendo com um perfume precioso não era para ser feito, mas ela estava adorando ao Senhor Jesus, Filho do nosso Deus vivo. Ela teve muito mais
lucro do que ele. Ela teve muito mais salvação do que ele, que não teve salvação. Porque o que ele fez depois? Depois que Jesus foi preso, depois que ele viu Jesus crucificado, depois que ele viu Jesus morto, até então ele não imaginava que chegaria a esse ponto. O que eu acho que passava na cabeça dele é que talvez iriam prender Jesus, deixar, sabe, por certo tempo preso, mas Jesus era perigoso para a época, para os bandidos daquela época, para os governantes daquela época, para os sacerdotes daquela época, porque os sacerdotes só ganhavam e não ajudavam ninguém, não ajudava pobre nenhum. Eu estou lendo na Bíblia. Se o dia de hoje está acontecendo assim, é porque está escrito ali. Está escrito aqui. Se o que eu estou falando hoje, se está acontecendo assim ao redor do mundo, já estava aqui, ó. Já estava aqui. Judas Iscariote era ladrão. Judas Iscariote vinha roubando a bolsa. Judas Iscariote entregou a vida de Jesus por 30 moedas de prata. Judas Iscariote achou que ele seria preso, mas para não vou falar o nome, porque senão o YouTube vai derrubar o meu vídeo. Mas para os sacerdotes daquela época, Jesus era muito perigoso. Ia tirar todas os benefícios deles, ia tirar todos, sabe, ia acabar com o jeito deles viver, né, no luxo, ia acabar. Então, aí o que Judas fez, depois que viu Jesus preso, crucificado? Ele foi se matar, ele foi se enforcar. Pegou um pedaço de corda que estava num animal morto, já tinha um animal morto, aquela corda estava naquele animal morto. Ele pegou aquela corda, colocou numa árvore e se enforcou. Ele se enforcou. E um dos mandamentos que está lá é você não tirar a própria vida. Porque a vida não é tua. Então a vida não é tua, a vida não é minha. Então aquele que tirar a própria vida está lá nos mandamentos. Não terá perdão. Não tem perdão. Nem aqui, nem na vida futura. Não tem perdão. Aquele, quer dizer, aqui não, aqui já morreu. Não tem perdão no julgamento do Senhor. Aquele que tira a própria vida não tem perdão. Não tem. Então, tirar a própria vida, esquece. Não tem perdão para isso. Está lá nos mandamentos. Então, Judas, o que ele lucrou fazendo um ato desse? Tirando a vida do inocente, indo contra os sacerdotes, ganhando um valor mínimo, um valor de um mês de trabalho, só para poder se vingar, porque ele vinha roubando a bolsa, estava bom. A hora que descobriu, tiraram a bolsa dele. Aí não, aí ele foi se vingar, então para se vingar pegou um valor michuruca, um valor mínimo, para tirar a vida do inocente. O que ele lucrou? O que ele ganhou? Então eu vou dizer para vocês, irmãos, o que ele ganhou. Ele ganhou a rejeição de Deus. É isso que ele ganhou. Deus rejeitou ele. Então salvação ele não tem. Ele vai para o lugar de sofrimento, aonde haverá choro e ranger de dentes. E a dor será eterna. É isso que o Senhor falou nos mandamentos. Para quem tira a própria vida não tem perdão. Então vai para um lugar aonde haverá choro e ranger de dentes. Aonde o sofrimento é eterno. Deus abençoe a todos. Espero que vocês transmitam esse vídeo para outros. Aperta o joinha para poder aumentar a quantia de visualização. Peço que vocês orem por essas pessoas a qual eu dei o nome aqui. E se caso você não lembrar de qual é o nome das pessoas, pede para o Senhor, fala, Senhor, aquelas pessoas que o pastor falou lá no vídeo, eu não lembro mais quem que é, mas entra com a tua providência na vida daquela pessoa, você pode fazer o pedido, mesmo sem saber quem é. Eu não vim aqui para trazer o pedido de um amigo que é pastor, e a esposa e a filha, só que eu não sei o que foi que pediu, eu não preciso saber o que foi que pediu, mais um carro passando aqui. É lugar público, irmãos. Né?
já subiu para lá. É um lugar público, aqui tá calor e o lugar é bonito, vocês veem, vocês que estão me acompanhando, vocês veem o vídeo que eu posto. Já estamos entrando aqui, ó, no pôr do sol. Olha lá o sol onde é que está, deixa eu mostrar para vocês. Olha lá, o sol já está se pondo. E aquele lado a qual o sol está se pondo é o lado do estado do Paraná. Do outro lado da represa, tem uma represa, do outro lado da represa é o estado do Paraná. Nós estamos, da minha cidade até a divisa do estado do Paraná, estamos a 12 quilômetros. 12 quilômetros. E daqui de onde eu estou até a cidade de Minas, estamos a 7 quilômetros. Então, ora, irmãos, por essas pessoas, independente da tua religião, ora por mim também. Eu também preciso de oração. Eu também preciso, porque eu oro para muitas pessoas, o inimigo se levanta contra a gente. É lógico. Ele veio para matar, roubar e destruir. Eu estou atrapalhando o caminho dele. Ele está querendo matar uma pessoa. Tinha uma pessoa lá perto de casa que estava com um buraco desse tamanho na perna, porque não fechava por causa do diabetes. Ele estava cheio de pus, não fechava. Foi pedir oração, orei, acho que com uns 20 e poucos dias já não tinha mais, já estava fechado. Isso é o nosso Deus que faz. Isso é o nosso Deus. Ainda vou trazer isso aqui. Eu vou trazer sobre o Espírito Santo. Eu vou trazer quem sabe um próximo vídeo eu trago sobre o Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Não vou demorar muito, porque senão depois aí o TikTok vai reclamar, né? Porque graças ao bom Deus, a plataforma do YouTube está dando 1 hora. Antes dava só 17 minutos. Agora está dando 1 hora para nós. E o TikTok eu espero que aumente a quantia de minutos também. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.